Já faz um tempo em que eu venho meditando sobre o assunto calendário e a forma de contar o tempo, né? As horas do dia, o relógio. E a gente percebe uma coisa interessante. Se você pegar uma criança na sua fase primária escolar e perguntar a ela, né? Vamos pintar o dia. E a criança vai lá colocar o cenáriozinho, algumas vão desenhar uma casinha, uma plantinha, e ela vai desenhar o sol, algumas nuvens, né? E vai definir que isso é dia. Se vocês pedem que elas desenhem à noite, elas vão pegar, fazer o mesmo cenário, talvez usar os lápis de cor um pouco mais escuro, e elas vão desenhar geralmente uma lua, né, meia cortadinha, porque identifica muito mais do que ela circular, como lua cheia. Elas desenham sempre a lua mais cortadinha e bota sempre umas estrelinhas nos céus, né? E ela define que isso é noite. Então vem a pergunta, né? O que é dia e o que é noite? Quando começa o dia e quando começa a noite? É uma pergunta fácil de se responder quando não estamos enviesados em algum dogma religioso. E é importante a gente perceber isso. Até o próprio Messias disse trabalhar enquanto é dia. Ou seja, as pessoas não trabalham à noite ou não trabalhavam, principalmente com recursos rurais. Dessa forma, nós podemos muito bem concluir que o dia não pode começar quando começa a escurecer, o entardecer, né? Que nós conhecemos no relógio como às 16 ou às 18 horas, que está escurecendo. Isso não conota de forma alguma o começo de um dia, mas sim o começo de uma noite. E nós falamos que a noite, ao se estender, ela chega no seu ápice, né, no ponto mais alto, e ela é chamada de meia-noite. Tudo que é chamado de meia geralmente é metade da noite. E aí você vai agora chegar daquele ponto mais alto, que é a meia-noite, e vai declinar, né, o relógio, os ponteiros, e você vai começar a perceber que aquela escuridão vai se esvaindo e vai dando lugar a uma claridade que vem chegando justamente com a luz do sol que vem se aproximando na linha do horizonte e vem clareando, né, o alvorecer, a aurora, né? Então com isso nós concluímos que o dia ele se inicia justamente com esse alvorecer, com esse amanhecer. Então entendemos que o Messias disse: não são 12 as horas do dia, trabalhai pois enquanto é dia. Ou seja, temos 12 horas diurnas, que é ao amanhecer, primeira hora, e ao anoitecer, 12ª hora. Da mesma forma, quando nós falamos meio-dia, nós estamos falando da metade do dia. O dia começou ao amanhecer, passaram-se 6 horas no relógio, meio-dia, 6, meia dúzia de ovos, 6, meia dúzia de banana, 6, meio-dia, 6, a 6ª hora do dia. Se você pegar o texto, né, do Evangelho de Matitial, Mateus, no capítulo 20, todo ali, falando sobre a parábola, né, das horas de trabalho, né, dos trabalhadores em várias horas de trabalho. E também você pegar Mateus 27, você vai ver um conceito de horas. Geralmente as traduções mais antigas, elas carregam sempre o horário com um conceito antigo, que era a primeira hora do dia, a terceira hora, hora sexta, hora nona, né? Então nós perceberemos com facilidade que a maneira como hoje nós temos essas contagens, elas foram adulteradas, atrofiadas por conceitos religiosos. De um lado você tem o judaísmo, que afirma começar ao escurecer, e de outra forma você tem também o cristianismo católico, que começou, né, em Roma, o conceito de que o dia começa a partir das 0 horas, meia-noite. Mas eles estão totalmente equivocados de acordo com as escrituras sagradas.